Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito recorrente, que a maioria das pessoas até sabe a resposta, mas que muita gente não sabe responder o porquê que isso acontece. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal EC em Foco. Meu nome é Luan, eu sou engenheiro eletricista e hoje a gente vai responder uma pergunta que a maioria das pessoas até sabe a resposta, mas muita gente não sabe explicar o porquê. Eu posso usar um transformador de corrente de medição para proteção e vice-versa? Tenho certeza que você vai responder rapidamente que sim ou que não. Mas será que você sabe explicar? Então é isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Então vamos lá, sem enrolação, bora pro vídeo. Então vamos começar o vídeo falando um pouco sobre o transformador de corrente. O transformador de corrente basicamente é um equipamento de interface entre um circuito de alta tensão e um circuito de baixa tensão. O circuito de alta tensão é aquele circuito onde você vai ter ali um nível de barramento, um nível de subestação propriamente dita, da alta tensão de fato, onde você vai ter ali o barramento, as linhas que se conectam ali no barramento. Então ali você vai ter altas correntes e alta tensão. O circuito secundário é um circuito de baixa tensão, onde basicamente a gente tem relés de proteção e medidores e alguns outros dispositivos auxiliares que fazem parte do serviço auxiliar. Então o transformador de corrente ele veio para viabilizar justamente essa conexão entre esses equipamentos, porque a gente tem a alta tensão e a gente precisa conectar esses equipamentos de alta tensão nesses medidores de baixa tensão, porque não tem como a gente produzir relés e medidores e jogar lá, por exemplo, no 230 kV. Então o transformador de corrente serve para isso. Ele tem uma relação de transformação onde ele vai baixar aquela corrente, por exemplo, de 100 amperes para uma corrente muito baixa de 2 amperes, de 5 amperes, vai depender muito da relação de transformação desse transformador de corrente. E o transformador de corrente, ou TC, tem uma característica que é muito comum, que com certeza você já ouviu falar, que é a sua classe de exatidão. A classe de exatidão de um transformador de corrente, ela determina ali basicamente a exatidão ou o erro de medição daquele transformador de corrente. Não medição porque o transformador não mede, mas o erro ali de reprodução em relação ao valor real. Então vamos dizer que a gente tem uma corrente, sei lá, de 100 amperes passando ali pelo transformador de corrente. Um transformador de corrente que tem uma exatidão, por exemplo, de 3%, ela pode ter uma variação de 3% em relação àquele valor de 100 amperes. Então a exatidão basicamente é essa relação entre o valor real e o valor teórico, o valor que deveria ser se a gente seguisse aquela relação de transformação em um transformador ideal. E a classe de exatidão do TC está diretamente ligada com a sua função dentro da subestação. Se aquele TC é um TC de proteção, ele vai ter uma classe de exatidão apropriada para a proteção. Se é um TC de medição, ele vai ter uma classe de exatidão apropriada para fazer a medição. Se é medição de faturamento, a classe de exatidão deve ser apropriada para medição de faturamento. E esses TCs de medição e proteção têm características diferentes. Essa classe de exatidão diferente, ela vai render ao TC características diferentes. E essas características fazem com que esses equipamentos tenham suas diferenças entre si. E é por isso que muitas pessoas têm essa dúvida. Será que eu posso usar o TC de medição para proteção? Então, antes de responder essa pergunta, eu recomendo que vocês deem uma olhada na aula sobre TC. É um vídeo que eu estou deixando aqui embaixo na descrição. Lá eu falo bastante sobre o equipamento, mais de 30 minutos falando sobre o equipamento, tanto suas características construtivas quanto suas características elétricas. Com certeza vocês vão entender perfeitamente o que a gente está falando aqui. Mas vamos lá, será que eu posso usar um TC de medição para proteção? Bom, a principal diferença entre um TC de medição e o TC de proteção é o ponto de saturação ali desse TC, quando é percorrido por uma alta corrente. Um TC de proteção normalmente tem uma classe de exatidão em torno de 10%, o que significa que esse TC ele pode ter um erro de até 10%, porque um TC de proteção trabalha com correntes elevadas, correntes de curto-circuito da ordem de 5kA, 2, 10kA, 20kA, vai depender muito da instalação, mas a corrente que passa por esse TC é muito elevada. Então esse TC, o TC de proteção, ele deve ser obrigado, ele deve ser construído para suportar elevadas correntes sem saturar.
Porque esse TC ele tem que reproduzir essa corrente no secundário. Então, se passa uma corrente de 10.000 amperes, 10K, 20K no primário do TC, ele tem que reproduzir essa corrente no seu circuito secundário, e essa corrente, de acordo com a relação de transformação, ela tem que chegar até o relé de proteção, que vai dar o comando, dependendo do ajuste do relé de proteção, ele vai dar o comando para o disjuntor fazer a abertura. Já o TC de medição é exclusivo para alimentação de medidores. Então é um TC que normalmente não vai trabalhar com elevadas correntes, ou que não precisa trabalhar com elevadas correntes, porque o TC de elevadas correntes é o TC de proteção. Se o TC de medição alimenta apenas um medidor, alimenta um multimedidor, algum dispositivo que esteja fazendo apenas a medição, esse TC não vai precisar reproduzir essa corrente, porque nesse TC é mais interessante que a gente tenha uma coisa chamada exatidão, que a gente já explicou agora há pouco. Então o TC de medição ele tem uma classe de exatidão muito mais precisa do que o TC de proteção. Então o TC de proteção vai trabalhar com altas correntes, então o ponto de saturação desse TC de proteção ele vai estar lá em cima, O fator de sobrecorrente desse TC ele é de 20, Normalmente o TC de proteção tem um fator de sobrecorrente de 20, o que significa que o TC vai saturar apenas com a corrente de 20 vezes a sua corrente nominal. Já o TC de medição é um TC que normalmente tem um fator de sobrecorrente igual a 4, então a sua corrente de saturação é mais ou menos ali 4 vezes a sua corrente nominal. O que significa que o TC de medição ele vai saturar muito mais rápido do que o TC de proteção. Então é por isso, pessoal, que a gente não pode utilizar um TC de medição para fazer a proteção, porque se a gente faz isso, a gente faz com que esse TC seja percorrido por altas correntes, e esse secundário desse TC vai estar ligado ali no relé de proteção, e esse TC não vai conseguir reproduzir aquela corrente do primário lá no relé de proteção. Então, por determinados momentos, a proteção, o sistema de proteção da subestação vai estar cego, porque quando essa corrente passar do valor ali de saturação do TC, o TC não vai conseguir reproduzir essa corrente e, por consequência, o relé de proteção não vai conseguir atuar. Já quando eu tento usar um TC de proteção para a medição, também tem um problema. Não vai ser um problema de saturação, mas é um problema de exatidão. TCs de medição normalmente são muito mais precisos, ou muito mais exatos do que os TCs de proteção. Então, se a gente tem um TC de proteção com classe de exatidão 10%, eu vou acabar introduzindo um erro muito grande ali no circuito de medição. Em resumo, basicamente o que a gente tem é que a gente não pode utilizar um TC de proteção para medição e vice-versa. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, só deixar aqui embaixo nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, então se inscreve no canal se você gosta desse tipo de assunto e quer aprender mais. Também segue a gente no Instagram. Estou sempre disponibilizando um conteúdo também interessante lá no Instagram, então segue a gente lá no Instagram também. E também não deixa de curtir esse vídeo para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas e mais pessoas possam aprender um pouco mais sobre subestações e sistemas de alta tensão. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e eu vejo você no próximo vídeo.